Então, estamos iniciando a nossa jornada de transformação. E eu pergunto para você, qual é o seu objetivo? Como eu coloquei que tudo começa com a definição exatamente de um objetivo. Então, o processo da automotivação, eu me motivo a partir do momento que eu tenho um motivo para isso. E o primeiro trabalho que a gente vai fazer aqui é levar você a definir esse objetivo hoje. Você precisa definir o que você quer. Pode ser um objetivo a longo prazo, sim. Pode ser um objetivo que você queira neste evento, sim. Pode ser um objetivo a curto prazo, médio, que você defina. Tudo começa com um ponto. A vida começa onde termina a sua zona de conforto. Eu costumo dizer o seguinte: se você não marcar um ponto de chegada, você não tem um ponto de partida. Por que as pessoas caminham em círculo na vida? Porque elas não definem o que elas querem. Quando o cego de Jericó, ele clamou, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Cristo o chamou, será que Cristo não sabia o que o cego estava pedindo? Sim ou não? Sim. Mas Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Jesus queria ouvir dele. E aí vem aquela questão, Deus sabe o que é o melhor para mim. O Senhor vai, tá nas mãos dele e tal. Sim, Provérbios, os planos estão no coração do homem, então você tem que ter seus planos. Embora que é o Senhor quem ratifica, e você tem que colocar para ele, obviamente. Mas você precisa definir um ponto de chegada. Tem pessoas que não conseguem fazer isso, até porque nem acreditam que sejam capazes. Eles nem pensam em algo, porque elas já decreta isso, de que, olha, não adianta, não é para mim. Então, não será se for desta forma que você acredite. Então, é importante que você defina um ponto de chegada. Onde você quer chegar? O que você quer? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? O que você quer? Então, daqui a pouco a gente vai fazer algumas atividades. E a primeira atividade que a gente vai fazer é exatamente você definir isso. Então, agora, quando eu defino um ponto de chegada, eu agora passo a ter consciência de onde eu estou, qual é a minha realidade. Às vezes, as pessoas, elas têm planos, e elas escrevem até seus planos, mas elas não percebem a realidade delas, dão um passo além das suas pernas. E elas não se dão bem, exatamente porque ela queria muito algo, mas ela não mediu a distância entre onde ela estava e aquilo que ela queria. E ela se antecipa. Então, quando eu defino um ponto de chegada na minha vida, automaticamente eu passo a perceber onde eu estou. É a minha realidade. Então, não importa se na sua realidade, às vezes, quando você olha, você foca na sua realidade, automaticamente você diz: não, estou muito longe. É impossível chegar lá. Sim, se torna impossível se você não tiver um plano de ação. E você só vai estabelecer um plano de ação se você descobrir qual é a sua posição atual. E a sua posição atual está relacionada àquilo que você tem. E o que você tem é basicamente a, a sua capacidade. E às vezes isso pode parecer mínimo, mas é através disso que você vai conseguir chegar e alcançar o que você quer, o que você deseja. Eu vou citar dois exemplos bíblicos que realmente é fantástico. O primeiro é a história de uma mulher viúva, uma mulher que acabara de perder o seu marido, e o marido deixou dívidas, e os credores vieram cobrar a dívida à viúva. E ela não tinha dinheiro. E automaticamente ele ameaçou levar os seus filhos como pagamento, como escravos. E aquela mulher entrou em desespero.
e ela procurou o profeta, o homem de Deus. E lá então, o profeta fez uma pergunta básica para ela: me digas o que tens em casa. Esse era o ponto de partida. O que você tem? A princípio ela disse: a tua serva não tem nada. Depois ela lembrou-se: a não ser um pouco de azeite em uma botija. E agora o profeta diz: vai, pede vasos emprestados aos seus vizinhos e volte e comece a encher esses vasos. E assim aconteceu. E foi tanto azeite, quando o azeite só parou quando não tinha mais vaso, tanto azeite, quando levou isso ao... Ele disse: venda, pague suas dívidas, resto, imagina. Então, veja só, o que aquela mulher queria? Ela queria que suas dívidas fossem pagas. Ela, primeiro, quando ela coloca, ela sabia o que ela queria. E ela foi procurar o homem de Deus, procurar o profeta. E quando o profeta pergunta para ela: o que tens? Ou seja, qual é a sua realidade hoje? Tua serva não tem nada, a não ser. Aí ela diz: um pouco de azeite. Ali estava a resposta. Está fácil. Eu não sei como você se vê. Talvez você sinta limitado na sua vida. Talvez você sinta que o seu propósito, aquilo que você deseja alcançar na vida, esteja muito longe. Mas Deus, Ele vai abençoar a sua vida a partir daquilo que você tem. Você não precisa criar algo mais. Agora, esse pouco que você tem, você precisa colocar diante de Deus. E aí, então, Ele vai agir por você. Então, o que tens? Então, esse é o ponto de partida. E você precisa descobrir qual é o seu ponto de partida. Aí estão é, a sua capacidade, daquilo que você tem, certo? Então, as suas habilidades, enfim, você precisa descobrir o que você tem. Segundo exemplo, Jesus, ele resolve sair com os discípulos para um lugar deserto para descansar. E ele chega para os discípulos e diz: olha, vamos atravessar o outro lado e vamos descansar. Só que Jesus se demorou um pouco ali, atendendo um, atendendo o outro. E, de repente, a notícia se espalhou que Jesus estava indo para o lugar deserto. E quando Jesus chegou lá no lugar que ele viu, uma grande multidão. E a Bíblia diz que ele teve compaixão daquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor. É nesse momento, então, que ele resolve ali ensinar aquelas pessoas. Ele deixou de lado o seu descanso pessoal e ele vai atender aquela gente. Bem, os discípulos começaram a se preocupar porque o dia passou, e passou rápido, né? Na presença de Jesus, a hora vai embora muito rápido. E os discípulos preocupados procuraram Jesus e disseram: mestre, despede a multidão. E eles apresentaram 3 razões para isso. Primeiro, o lugar é deserto. Segundo, o dia já está adiantado. Terceiro, o povo está com fome. E Jesus então chegou para eles e disse o seguinte: dá-lhe vós de comer. Vocês estão preocupados? Dê vocês comida para eles. Mas, Senhor, como a gente vai dar comida para essa multidão? 200 dinheiros, Senhor, não seria suficiente para comprar pão para essa gente toda. E mesmo se tivéssemos esse dinheiro, onde compraríamos tanto pães? Aí Jesus faz a pergunta básica: quantos pães tendes? É o ponto de partida. Ah, Senhor, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para a multidão? 5 pães. Ele diz: traz os pães aqui. E ali inicia-se o milagre da multiplicação dos pães. O que eu quero dizer? Talvez você se sinta muito distante daquilo que você deseja. Talvez você não tenha nem coragem de traçar metas na sua vida, de você estabelecer um ponto de chegada, porque você não acredita que seja capaz de chegar lá. E talvez essa descrença esteja relacionada à sua história de vida.
Talvez isso esteja relacionado exatamente porque você não foi treinado para isso, ou talvez algum tipo de transtorno que você desenvolveu e que você tem medo da vida, tem medo de encarar as situações e fica marcando o passo. E esse não é o propósito de Deus para você. Ele quer que você tenha uma vida com excelência e que você tenha uma vida com abundância. E Ele quer quebrar exatamente isto. Mas você precisa identificar o que você tem. Qual é o seu ponto de partida? Então você tem um ponto de partida se você tem um ponto de chegada. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo pode, de repente, aparentemente, desaparecer. E você disser, acabou para mim. E mesmo assim, Deus te dá a capacidade de você se reconstruir. Tem um exemplo bíblico, né? De 4 leprosos. Numa época em que Samaria estava cercada. E aquela cidade, por um não podia entrar nem sair. E aquela cidade foi se desabastecendo de alimentos, de tal modo que as pessoas chegavam a vender uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. E não só isso. Eles começaram a praticar o canibalismo. E ali, então, uma família, 2 famílias juntas ali, resolveram comer o filho do outro. E prometendo que no dia seguinte iria fazer também com o outro, da outra família, e gerou aquela confusão, porque num dia eles assaram o filho de um, e no outro dia a outra família disse o meu não, e foram então reclamar para o rei. Olha o estado que estava aquela gente. Do lado de fora tinha 4 homens. Esses 4 homens, eles eram leprosos. Eles já eram rejeitados, excluídos pelo fato da sua doença. E eles estavam ali com fome. E eles disseram o seguinte: o que a gente vai fazer? Vamos morrer. E eles disseram um ao outro: vamos lá no arraial dos inimigos, no exército inimigo, vamos pedir comida. Bem, se eles nos matarem, morreremos, né? Morrer. Mas, se eles deixarem, nós viveremos. Ele disse: o que a gente está fazendo aqui? Se a gente entrar na cidade, não tem comida e nem a gente é bem-vindo. Vamos morrer. E se a gente ficar aqui, também vamos morrer. Precisamos fazer alguma coisa. Então aí vem aquela questão: o que eu tenho que fazer quando não tem mais o que fazer? Você já parou para pensar nisso? Que tem hora que você diz assim: não existe mais o que fazer na vida? Era o caso deles. Mas eles tomaram uma atitude e foram lá no arraial dos inimigos. E lá eles descobriram que eles tinham fugido, porque ouviram lá barulhos, né, que parecia lá cavalos, carruagens, o rei alugou aí inimigos, exército inimigos, vamos ser destruídos. Fugiram, deixaram tudo, com toda a alimentação, com tudo que eles tinham lá, e foi anunciado na cidade. Então, às vezes, a vida nos leva a esse estado. E parece que tudo acabou. Mas eu estou aqui como mensageiro de Deus para dizer para você que não acabou. Por quê? Porque um novo ciclo vai se iniciar na sua vida. Receba essa palavra. Um novo ciclo vai se iniciar na sua vida. Não sei se talvez pessoas que convidaram aqui, parentes, talvez esteja em casa também, ou talvez alguém aqui, que esteja passando por depressão, esteja passando por crise de ansiedade, pânico, certo? E veio aqui na esperança de que algo novo aconteça, mas fica certo de que o que vai ser trabalhado aqui, o que vai ser tratado aqui, as descobertas que você vai fazer aqui vai te levar realmente a romper com o velho e começar o novo que Deus está planejando para a sua vida.